Moçada, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Ontem foi um dia relativamente calmo nas redes sociais. Não teve nenhum grande assunto que ganhou destaque. Eu comecei a montar o vídeo e eu falei, será? Será que vai ser hoje? Não. Porque a sexta-feira, ela nunca decepciona. E hoje temos um dossiê para comentar sobre o quê? Vamos lá. Quero abrir o vídeo comentando rapidinho sobre Bolsonaro. Algumas coisas, quero mostrar um vídeo dele, um recado, um pedido, na verdade, que ele faz para os brasileiros. Depois mostrar algumas notas que saíram sobre as manifestações, na verdade, a manifestação, o ato do dia 25 na Paulista, para depois de começar a falar sobre injustiça. Porque foi um assunto que rolou no dia de ontem e foi publicado o editorial hoje no Estadão. O Mário Sabino também comentou, né, sobre o tema. E aí a gente entra nas partes mais interessantes. Vamos falar sobre insegurança pública e aqueles assuntos que fazem com que o Brasil siga acorrentado, siga atrasado. E ambos estão conectados. E tem dinheiro. Vamos seguir o rastro do dinheiro, porque a turma do Estadão nos presenteou com a matéria que o que mais chamou a atenção foi a foto da capa. Aí quem vai atrás acha muita coisa. Enfim, vem comigo, que a sexta-feira ela nunca decepciona. E já começando aqui com Jair Messias Bolsonaro. No dia de ontem, ele fez um breve pedido. A play aqui, sei que vocês não viram, pra vocês ajudarem também a passar a mensagem à frente. Todo o Brasil está agendado para o próximo dia 25, domingo às 3 da tarde, um grande encontro na Paulista. Um momento sério, disciplinado, pacífico pelo nosso Estado democrático de direito, pela nossa liberdade. Eu quero então agora me dirigir às pessoas que não podem comparecer porque moram muito longe, não têm meios e é plenamente justificado. Eu quero apelar, não façam movimento em outros municípios, não, nem de manhã e nem de tarde. Por favor, o movimento é para Paulista exclusivo. Não marquem, repito, e não compareçam em nenhum movimento fora da capital de São Paulo, fora da Paulista. Colaborem conosco, é uma grande fotografia, um momento ímpar, para mostrarmos para o mundo de verde e amarelo, sem faixas e sem cartaz, o que nós queremos, que é Deus, Pátria, Família e Liberdade. Um abraço a todos, muito obrigado pela compreensão. Eu acho que é bem simples de entender. Bolsonaro convocou a manifestação, o ato, para ele poder expressar o seu lado da história. Se várias pessoas saem fazendo manifestações ao redor do Brasil, eu acho que não tem conexão. Talvez o pessoal ainda pensasse, não, vou colocar aqui um telão, tentar conectar o som, pegar o som de Bolsonaro. Só que a proposta não é essa. E ainda tem o fato de que, a depender da região, vai que acontece alguma confusão, vai que tem alguém que queira falar alguma coisa, e aí é um prato cheio para a imprensa ir em cima, soltar umas notas, e inclusive deixar de noticiar o que Bolsonaro tem a falar. Se só ele fala, se só ele pontua as coisas, a imprensa vai ficar, assim, sem ter por onde correr. A imprensa vai ter que mostrar o lado de Bolsonaro. Com certeza ela vai dar um jeito de distorcer, com certeza ela vai procurar alguma coisa para poder reclamar, mas, crendo ou não, ela vai ter que dar foco na mensagem de Bolsonaro. Então tá aí a mensagem. Vou mandar esse vídeo lá no Telegram, se é que vocês já não viram. Avisem isso para as pessoas, né, ao redor do Brasil que vocês conhecem, caso vocês vejam algum tipo de movimento. Ainda sobre os atos do dia 25, comentamos ontem sobre o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, que não só falou que ia, como em uma entrevista, falou que está com Bolsonaro até o fim, que é um cara grato, que acho que estão inventando muita coisa contra ele, não vê motivos para a responsabilização de Bolsonaro e deixou a imprensa em choque. E agora, mirando 2026, né, a gente sabe disso, mas tudo bem, é do jogo. Caiado confirma a ida a ato de Bolsonaro. Ele quer falar ao Brasil e eu estarei ao seu lado. Tá até ali no subtítulo. O governador de Goiás, que trabalha por apoio do ex-presidente em eventual candidatura ao Planalto em 26, reforça que manifestação será pacífica. A gente sabe que todo mundo tem algum tipo de interesse, mas se você tem um interesse, você também tem que estender a mão, né? Não pode ser só ao vosso reino. Tem que ser, né? O ver a nós também. Mas tá ali, ó. Parabéns aí ao Caiado. Eu acho que é importante. Vai.
Minha câmera desapareceu, eu voltei. Tá com problema essa câmera, tem que dar um jeito ali depois. Talvez fique assim ao longo do vídeo. Não vou ter como resolver agora. Como aliado político, estarei presente no momento em que o ex-presidente Bolsonaro conclama a população para ouvir seus argumentos, afirmou Caiado à coluna do Estadão. Não é um movimento contra ninguém, como o próprio Bolsonaro fez questão de ressaltar em seu chamamento. Ele quer uma oportunidade para falar ao Brasil e eu estarei ao lado dele. Seguindo, saindo um pouco aí da questão do dia 25, lá vem Rodrigo Rangel, tá conhecido de vocês, né? Tropa dos Grisalhos. Procurador diz que a ação de Aras facilitou movimento golpista. Pronto. Agora, o petista da PGR, segundo Nando Moura, né, o Augusto Aras, virou um novo golpista. Em um despacho assinado no último dia 25 de janeiro, o procurador da República, Anselmo Cordeiro Lopes, afirma que Aras, chefe da PGR durante o governo Bolsonaro, contribuiu para que a trama golpista investigada pela PF avançasse. Pô, Aras, é você, cara. Eu não vou nem continuar nisso, porque, assim... Pronto, a matéria seguinte é melhor. Pra vocês não entenderem, porque eu não vou insistir em comentar sobre isso. Mais uma vez, Rodrigo Rangel. A tropa dos grisalhos tá desesperada. Opa, mas tá colocando todo o olho pra fora. Veja, é a mesma coisa do Aras. Por essa nota você consegue chegar na conclusão do anterior. Minuta do golpe. Deputados e senadores estavam na cena do crime. Olha que manchete descarada. Que crime? Que crime? Que cena do crime? Como é isso? Vamos tentar entender, né? Fala, não, deve ter alguma coisa. Talvez o Bolsonaro fez alguma coisa. Era final de novembro de 2022. No mesmo endereço, havia funcionado o comitê de campanha de Jair Bolsonaro, bancado obviamente pelo PL. Após a derrota, por lá se mantiveram, bem operantes, como se diz no jargão militar, alguns dos mais importantes homens do ainda presidente. A Polícia Federal, que crava a primeira minuta, foi apresentada a Bolsonaro no dia 19 de novembro. Aquela semana havia sido especialmente movimentada na casa. Deputados e senadores bolsonaristas haviam passado por lá e, para discutir justamente maneiras de colocar o resultado em xeque, na quinta, dia 17, 2 dias antes da primeira versão, segundo a PF, passaram pela casa Marcel Van Hatten e Osmar Terra, conhecidos apoiadores de Bolsonaro. Uau! Senadores bolsonaristas também foram ao... Olha o adjetivo, QG do golpe, naquele dia. Entre eles, Guaraci Silveira e o Girão. E a nota é sobre isso, gente. Tem uma casa lá que foi utilizada na campanha. Vejam só, né? Ia começar o ano, PL, maior partido. Os caras não podem ter ido pra lá pra falar sobre nada, pra falar com o Bolsonaro, pra ver como é que estavam as coisas, pra pensar no ano seguinte, qualquer tipo de articulação política. Não. Eles foram na cena do crime. Aí o que é que o Rodrigo Rangel quer? Meter na cadeia? Rapaz, a turma gosta de perseguir, viu? Gosta de perseguir. Mas, meu Deus do céu. Olha, fica até quieto. Mas tá aí. Avançando. Para falar sobre outro caso também, no âmbito jurídico, como é que não envolve o Bolsonaro? Envolve os bolsonaristas. Na verdade, era para ter colocado no anterior. Era o último pedaço. Vocês viram que na decisão, né? Dizia que aparentemente os advogados meio que não poderiam conversar entre si. Na verdade, é que os advogados não poderiam levar mensagens de uma pessoa para outra. Mas tá ali, né? O cara rebateu a OAB e manteve restrição de contato entre advogados em ação sobre golpe. Em nota, após a manutenção da decisão, o presidente da OAB, Beto Simonetti, diz que o esclarecimento afasta qualquer interpretação divergente e reforça prerrogativas da advocacia. Tá aí. Não precisa falar mais nada. Mas vamos lá. Teve o caso de Roma, concluído de um jeito que deixou a Rede Globo bem triste. Que o Lula também. Sabe qual é o caso do Roma, do aeroporto, teve uma confusão, que meio que era um tapa, enfim. E aí, a gente já tinha comentado um pouco sobre isso ontem, e agora tem aqui inclusive os prints, porque tinha gente defendendo o relatório da PF, e aí o jurista Enio Viterbo fala, inacreditável, tem gente defendendo a Polícia Federal
no caso da divulgação do diálogo entre o investigado e o advogado. Dizem, não é verdade. Está ali que o teor da conversa é desconhecido. Desconhecido é o teor da conversa por ligação. A parte escrita foi exposta no relatório. O que deveria ser tratado em segredo, a relação do cliente com o advogado, foi exposta. Não é que falou, não, olha, ele teve acesso aqui, né, ligado. Não. Estou colocando a troca de mensagens do WhatsApp. E tinha gente achando normal, batendo palma, os petistas. A turma que inclusive criou um grupo chamado Prerrogativas, que é um grupo de esquerda alinhado ao Lula, né? Mas a turma de esquerda conta quem ele não gosta, vale de tudo. Aí continua. Defesa de empresário, né? Ele quer providências do AB após a conversa ter sido exposta. A defesa do empresário, Roberto Montalvani Filho, classificou como inadmissível a exposição da conversa entre cliente e advogado, conforme consta em relatório da PF. O advogado, Ralph Tortman, espera que o OAB tome alguma providência acerca do vazamento da conversa profissional e avalia que a entidade tem sido um pouco complacente com questões que atingem a classe. Não sei. Como é que vocês, né, vocês aí, juristas, como vocês enxergam o papel do OAB? Você concorda com a defesa ou não? O que eu sei é que grande parte aí da imprensa acha que tá muito ruim algumas coisas e que este caso, ele ilustra o cenário atual, alguns desses problemas que envolvem o Estado democrático, direito, o governo Lula e principalmente o poder judiciário. Mário Sabino não é bolsonarista, exatamente por isso, porque trazer um comentário, fulano, cicrano, que todo mundo já espera uma crítica, né, não enche os olhos. Mas quando vem uma crítica de uma pessoa que você fala, nossa, não é um bolsonarista que está criticando, então quer dizer que não é maluquice dos bolsonaristas? O Mário Sabino escreve um texto falando o fim do episódio da República das Bananas no aeroporto de Roma. Não conheço os cidadãos Roberto Montalvani Filho, Andrea Munarão, a sua mulher, e Alex Zanata Bignotto, seu cunhado. Mas fico satisfeito porque a PF desistiu de indiciá-los por agressão no aeroporto de Roma por causa da confusão. Desde julho do ano passado, eles vinham sofrendo arbitrariedades na nossa odierna República das Bananas. Tinham sido acusados, né? Os 3 cidadãos tiveram suas casas vasculhadas por uma Polícia Federal, munida de mandado de busca e apreensão. Procedimento extremo que virou corriqueiro na nossa democracia pitoresca. A imprensa sempre prestativa, e aqui eu não entendo porque o Mário Sabino não pode falar da Rede Globo. Esse caso terminar, a única coisa que acho que tinha que ter no relatório era uma responsabilização pelo jornalismo que a Rede Globo fez. O que a Globo fez, e a Helene Cantanhede também, né? O que a Helene Cantanhede aprontou também não tá no gibi, mas tudo bem. A imprensa sem prestativa, né, tratou-os como se fossem marginais. Eram chamados depreciativamente de trio, como se tivessem impedido com grave ameaça um ministro de exercer sua função constitucional no lounge de aeroporto. E essa aspas que o Mário Sabino coloca, impedido com grave ameaça de exercer sua função constitucional, quem levantou essa tese foi o Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo e o Mário Sabino não se batem, mas desde a época do antagonista. Então ele aproveitou a oportunidade para dar aquela ferroadazinha em seu colega, mas que ele não tem coragem de citar. Como se não bastasse, Roberto Montalvani Filho foi xingado de animal por Lula. O presidente da República chegou ao cúmulo, também do ridículo, de entregar o nome do suposto agressor ao primeiro-ministro alemão, Olaf. Isso porque Roberto Montalvani vendeu a sua empresa a uma companhia da Alemanha, a qual passou a prestar consultoria. A companhia alemã preocupou-se em dizer que não era associada ao brasileiro e repudiou as supostas agressões. E Roberto Montalvani Filho teve de enfrentar mais essa tentativa de destruição da sua reputação. O delegado responsável pelo caso concluiu que os 3 cidadãos cometeram injúria real contra o ministro e seus filhos,
O crime de menor potencial ofensivo que exclui o indiciamento. Quanto à suposta agressão física, a PF afirma que Roberto Mantovani Filho o atingiu no rosto com a mão direita, causando o deslocamento dos óculos do atingido, um circunlóquio para dizer que não houve soco ou tapa, mas um contato físico involuntário, como sempre afirmou a defesa do empresário. Em relação às alegadas agressões verbais, a polícia afirma que as imagens dos vídeos das câmeras de segurança do aeroporto de Roma não provam de forma cabal que elas ocorreram de nenhum dos lados. Se não provam, não poderia haver nem mesmo a acusação de injúria real. Mas o advogado dos 3 cidadãos brasileiros não teve acesso às imagens em outro inquérito kafkiano da Justiça Nativa. E ele encerra falando: essa investigação jamais poderia ter existido e essa família não poderia ter sido submetida a tamanhos excessos. Vejo que boa parte da verdade foi esclarecida, faltando apenas aquela que as imagens sonegadas estariam a desnudar. Caberá agora ao Ministério Público Federal a última palavra, que acreditamos seja o arquivamento dessa investigação, disse o Ralph Tortman, Ralph Tortman Filho, que defende as 3 vítimas de mais um Você Sabe com quem você está falando, na República das Bananas. Eu também já fui vítima e sei do que estou falando. Eu achei esse final até curioso. Porque para quem foi vítima, como Mário Sabino, uma pessoa que foi vítima e o que ele aprontou, junto a Felipe Moura Brasil, Diogo Mainardi, Cláudio Dantas, na Cruz Oé no antagonista, parece que ele só lembra agora que ele é vítima. Parece que ele só lembra agora. Por sinal, nas últimas horas teve até um encontro de isentões. Nando Moura, André Guedes e Felipe Moura Brasil. Se juntaram para criar narrativas e fingir que eles são coitadinhos que foram perseguidos pela direita, que não aceitam críticas contra Bolsonaro. Mas a verdadeira crítica em relação ao tema, eu acho que foi uma crítica bem contundente. E quando eu falo para vocês assim, eu falo, gente, acho que esse texto vai rodar. Também quando eu falo isso, pelo menos se você olhar no Twitter, você vê que as pessoas sempre estão compartilhando. E ficou ao cargo do Estadão. Estadão hoje de manhã, sábado, dia 17 de fevereiro, 3 horas da manhã, publica 2 editoriais. Na verdade, publicou 3. 2. Um tratando do governo, outro tratando do judiciário. Tá cada dia mais parecido com o governo. Como é que governa no Brasil? Mas 2 editoriais bem críticos. Tá ali, ó. A democracia de olho roxo. Terminou não com um estrondo, mas com um gemido. O inquérito que apurou as confusões de Roma. Como se sabe, a investigação policial acabou sem indiciamentos. Por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, algo que era evidente desde o momento em que o caso veio à tona. No entanto, nos tempos estranhos que o país vive, uma simples altercação seguida de empurrões e tapas tornou-se objeto de histérica reação de autoridades do Supremo e do governo, como se a agressão ao senhor censurado e sua família fizesse parte do complô bolsonarista contra a democracia. Nada menos. Ao longo de meses, a título de salvaguardar o regime democrático, como se tivesse encarnado em algumas pessoas, ministros do Supremo atropelaram princípios republicanos óbvios. A então presidente da corte, a ministra Rosa Weber, magistrada rigorosamente incompetente para decidir em um caso que, se tanto, deveria tramitar na primeira instância, autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão na residência e locais de trabalhos dos suspeitos da agressão. Ainda que fosse claro, mesmo antes do término do inquérito, que se tratava de crime de menor potencial ofensivo. Já o ministro Dias Toffoli, relator do caso, diligentemente permitiu, censurado, figurar-se como assistente de acusação ainda na fase de inquérito. Um evidente privilégio, tanto que a PGR interpôs recurso para reverter essa aberração jurídica. Tudo isso se deu em meio a um clima de vale tudo em nome da defesa da democracia. A incivilidade de um desafeto do senhor ministro, que talvez não merecesse nem sequer inquérito policial, serviu de pretexto para movimentar a poderosíssima máquina do judiciário com claros propósitos intimidatórios. O que eu acho engraçado é que
Vai ver aqui agora, né? Eu ia falar uma coisa, mas eu lembrei que tá ali embaixo. Abespinhado, com razão, pelos seguidos ataques que vinha sofrendo por parte de delinquentes bolsonaristas, o Supremo reagiu de modo igualmente truculento. Eu ia falar o seguinte, pô, você vê, né? O Estadão faz alguma crítica, mas ele nunca dá o braço a torcer que o bolsonarismo pode estar certo em alguma coisa. Não. Não, 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 não. São as piores pessoas do mundo, são os bolsonaristas, não têm o direito de sequer existir. É sempre assim. Não tem um editorial que eles terminem sem falar, não, tá errado. Mas os bolsonaristas, né, eles dão abertura para esse tipo de coisa acontecer. Ou não, o Lula é ruim, mas Bolsonaro é muito pior. Mas tudo bem, até agora tá bem crítico. Como se isso não bastasse, ou então o ministro da Justiça, o loquaz Flávio Dino, achou que era o caso de dizer na ocasião que a agressão ao ministro e seus familiares poderia configurar, além de crimes contra a honra e de ameaça, um ataque ao Estado Democrático de Direito. Já a respeito do absurdo pedido da PF para realizar busca e apreensão na casa do acusado e de outros supostos envolvidos, Flávio Dino declarou que estava tudo em ordem e acrescentou: sobre a proporcionalidade da medida, sublinham que passou da hora de naturalizar absurdos. Pode-se imaginar com que ânimo o senhor Dino assumirá em breve seu cargo de ministro do Supremo. Agora, porque ano passado, quando a direita falava, ai, bolsonaristas, isso, golpistas, estão reclamando do Flávio Dino sem razão. Aí agora, o Estadão está falando, veja o ânimo com que Dino vai assumir o seu cargo. Na mesma toada, Dilma, aquele que se elegeu prometendo salvar a democracia, não perdeu a chance de explorar o caso. Um cidadão desses é um animal selvagem, não é um ser humano? Disse Lula sobre o agressor mesmo antes de conhecerem os detalhes do episódio. Para Dilma, no entanto, isso era irrelevante. O importante era denunciar essa gente que renasceu do neofascismo colocando em prática no Brasil. Lula prometeu extirpar tais extremistas e ser muito duro com essa gente para aprenderem a voltar a ser civilizados. Você percebe que tanto a nota do Mário Sabino quanto esse editorial do Estadão, que está mais completo, está mais explicadinho, os eventos que ele vem colocando, olha, utilizar o Estado Democrático de Direito, né, como se fosse um ataque, o jornalismo, que entrou em campo e defendeu, que falou, um ataque, isso é um ataque ao Estado Democrático de Direito, que foi o Reinaldo Azevedo. Lênin Candeia também fez um pouco disso. As falas do Lula e algumas coisinhas a mais. Você vê como no vídeo de ontem a gente passou por tudo isso. Não vou falar que eles nos assistiram, nos assistem, mas só para mostrar para vocês que realmente os principais pontos dos eventos que ocorreram no Brasil estão registrados no Atlas Brasileiro, impai.com, sem BR. E aí o Estadão encerra dizendo, comparando-se esse palavrório inconsequente com o resultado anticlimático do inquérito sobre o incidente envolvendo o ministro, tem-se a exata noção da distância que há entre a retórica inflamada dos autoritários travestidos de paladinos da democracia e a realidade dos fatos. O Brasil estará muito longe da desejada pacificação social, enquanto o discurso político incendiário prevalecer sobre a razão e ensejar o atropelo dos mais elementares pilares do Estado Democrático de Direito. Em outras palavras, quando o simples tapa é tratado como atentado à democracia, é a democracia que sai com o olho roxo. Será que a gente não podia pegar esse final e falar o seguinte, né? Quando uma pessoa faz uma reclamação, e não precisa ser com xingamentos, será que essa reclamação é um atentado à democracia? Ou será que a democracia é que sai com o olho roxo quando, a pessoa falou isso, fake news para desestabilizar o Estado Democrático de Direito? Porque o Estadão fala isso, né? O Estadão, ele alça algumas coisas que a turma da direita faz. Meu Deus do céu, né? Atos assim que tem que tomar, se pudesse, prisão perpétua. Aí agora fica aí, né? Ai, meu Deus, olha o que está acontecendo. Eu fico de cara, é a turma que
incentivou, deu base para tudo que acontece no Brasil. Aí quando acontece um absurdo, né, eu tenho um desfecho que não saiu como eles queriam, aí faz a minha culpa. Não, tá errado, a gente não pode continuar assim. Mas vocês fomentaram isso. Espero que continue assim. Mas eu acho que não. Na primeira oportunidade, a turma vira a chave e volta a defender os absurdos, se for necessário, para tirar a direita do poder. E aí, começando agora as coisas mais interessantes, aqueles assuntos que eu acho que dificilmente você vai ver nas redes sociais, que as pessoas não vão esmiuçar, as pessoas não vão a fundo. Teve a confusão lá em Mossoró. No primeiro momento, eu achei que vocês estavam sendo maldosos. Eu falei, rapaz, o povo tá muito maldoso, o povo não acredita mais em nada, velho. O povo não acredita mais em nada. O cara foi lá, grande ministro, ano de experiência, deu explicação. Aí tá lá as tia do Zap duvidando do cara. Eu falei, a sociedade, vocês estão demais. Tudo vocês reclamam. Aí começaram a sair alguns comentários na imprensa. Eu falei, mas peraí, pô. Eu achando aqui que as tias do Zap estavam sendo injustas. Nem a Miriam Leitão comprou a explicação da turma do Lula. Vocês vão ver, nem a Miriam Leitão. Eu falei, rapaz. E aí começou a ter alguns embates, né? Sobre essa questão de Mossoró, etc. E aí o Estadão chamou para entrevista, que isso aí começou a dar um formato diferente ao vídeo. Só que eu quero começar com esse breve comentário. Otávio Guedes, com suetezinho em cima da camisa, né? Pra parecer que é, sei lá, primo do João Amoedo. Tropa dos grisalhos, né? Já percebeu? O mundo vive uma onda de direita. E na América Latina, especialmente, um populismo de direita que está contemplando o populismo penal, vide El Salvador. Em El Salvador, a maldade virou política de Estado e está dando 80% de aprovação para Bukele, que é o presidente de lá. E o Otávio Guedes, ele tá falando isso exatamente no contexto da discussão sobre presídios. Que ele tá falando de saidinhas, de etc, tudo mais. Vamos dar uma escutada aqui nas ladainhas que ele tem para falar. O mundo vive uma onda de direita, né? Uma onda de direita, e na América Latina, especialmente, um populismo de direita que está contemplando o populismo penal. Vide El Salvador. Em El Salvador, a maldade virou política de Estado e está dando 80% de aprovação para o Bukele, para o presidente de lá. E foi reeleito agora. Reeleito, 80% de aprovação absurda. Já houve uma experiência na Indonésia, não sei se você lembra. Lembro, também. Então, assim, e a extrema-direita no mundo inteiro, eu chamo... o mundo teve a Internacional Comunista, eu chamo agora de Internacional Populista. E a Internacional Populista, que é essa extrema-direita, está olhando para El Salvador e nós vamos ter aqui no Brasil cada vez mais esse populismo. Por exemplo, começou com o fim da saidinha. Ao invés de você acabar com os excessos da saidinha, né? Que é normal, que é natural. Que é até saudável. Eu acho que uma pessoa que mata a mãe não pode sair no Dia das Mães, como a Susana von Richthofen, isso é deboche. Enfim, e o RDD, esse regime diferenciado, se aplicado para chefes de facção que estejam mesmo presos, cometendo ali continuidade do crime, eu acho que tem que ter. É saber dosar e saber para quem você vai. Hoje, esses presídios federais, eles acabam regulando o crime nos estados. Eu vou contar só um episódio. Aqueles arrastões lá em Copacabana detectaram que os bandidos vinham de uma determinada favela, de uma determinada comunidade. Aí tava aí reclamando, né? Você vê como sempre, a turma da Globo sempre preocupada com bandido. Com os coitadinhos do bandido. Eita, turma que gosta de passar a mão na cabeça de bandido, viu? Meu Deus do céu. Aí, na esteira das confusões de Mossoró, começando aqui, aí a gente vai atravessar a janela de Overton. A gente vai sair da direita e se aproximando da esquerda. Como eu falei pra vocês, né? Eu falei assim no primeiro momento, eu falei, rapaz, como é que vocês não estavam acreditando na história que foi contada, sabe? Que os guardas estavam meio cansados, que era carnaval,
que alguém esqueceu um alicate, que alguém esqueceu isso hoje, que as câmeras, né, por baita coincidência também estava funcionando. Foi uma sequência de consequências negativas. E eu sigo acreditando nisso. Eu não questiono. O que a turma do Lula fala, pra mim, é palavra na pedra. É tipo 10 mandamentos. Você vai questionar o Deus Supremo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva e seus amigos? Falei, não, eu não questiono. Mas já estavam lá vocês estavam reclamando. Não, tem algo errado acontecendo, tem algo errado acontecendo, tem algo errado acontecendo. E aí, o Ratinho se uniu a vocês. Aí lá vai o Ratinho. Essa é a minha opinião e é de muitos brasileiros sobre o ocorrido no presídio de Maceió. Vamos ouvir o Ratinho, por responsabilidade dele. Discordo dele. Para mim, eu concordo e acredito e defendo a versão oficial dos fatos. Alguém no Brasil acredita que os prisioneiros escaparam da prisão máxima lá de Mossoró? Fizeram uma trama, escaparam? Eu acredito. Ou teve gente que soltou? Claro que teve gente que soltou. Ninguém escapa daquela cadeia. Teve gente de dentro da cadeia que participou, senão não escapa. Vocês estão querendo enganar quem? Não dá para enganar tanto assim. O povo é até humilde, mas não é burro. Ninguém escapa se não for ajudado por alguém de dentro. Isso tem que ser investigado. E o Brasil tem que saber. Que conversa fiada. Olha, eu acredito, viu? Eu acredito. Aí, vocês aí que são céticos, alguns de vocês são céticos que concordam comigo, né? Que falam assim, não, o Ratinho tá demais. Só que aí você fala, não, o Ratinho cai de direita, né? Fez campanha pro Bolsonaro, etc. Aí não dá pra levar muito a sério. Tá usando a oportunidade pra criticar o governo. Faz parte do pacote. Aí eu me deparei com esse vídeo. Falei, uai. O Ratinho é de direita, mas essa turma do Jornal da Band, será que a turma do Jornal da Band é de direita também? Aí vamos dar uma escutada. Cadê? Meu Deus do céu. Olha só, algumas câmeras estavam desligadas, luzes estavam apagadas. Até vou falar na voz, né? O alicate não estava acondicionado, estava solto. E eles apareceram nas câmeras que estavam ligadas, saindo e ninguém viu. Na boa, convencer de que não tem gente mancomunado para participar disso. Outra coisa, erro estrutural. Um presídio de segurança máxima não tinha muralha, o cara pegou o alicate, cortou e saiu. Até a casa da gente tem muro? Não tem muro. E o teto da cela não é vedado com concreto. Dá soco, a de alvenaria sai por cima, entra no sistema e vai embora. E o ministro disse que pode confiar que os presídios, eles têm segurança sim. Não tinham, né? O próprio ministro, quando dá a dinâmica da fuga, demonstra que foi uma falha no sistema como um todo, porque eles conseguiram escapar de algo que é chamado de presídio de segurança máxima. Ai, vamos lá. Aí você tá vendo aí, né? O Jornal da Band parece ser um centro de negacionistas. Aí veio o Estadão. Você fala, pô, o Estadão também reclamou? Rapaz, o Estadão também. O Estadão também. Você fala, mas o Estadão não gosta muito do governo, né? É meio de oposição, tá? Mas mesmo assim, vamos dar uma olhada no que o Estadão diz. Publicando um editorial. O nome do grupo, o nome do jornal. O jornal concorda com o que tá escrito aqui. O carnaval do senhor Lewandowski. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, deu a dica. Se um meliante quiser fugir da prisão, basta esperar o carnaval. Época em que, segundo informou o ministro, os guardas costumam ficar mais relaxados. O Natal também não é época de... Foi essa a estupefaciente explicação que o senhor Lewandowski resolveu dar para o vexame da recente fuga de 2 perigosíssimos criminosos de um presídio de suposta segurança máxima em Mossoró. O ministro, no afã de justificar tão espantosa falha, onde falha não pode haver, resolveu insultar a inteligência de um país já farto de explicações grosseiras para o recorrente fracasso da segurança pública. Começa duro. Em favor do senhor Lewandowski,
É bom que se diga que pouca coisa pode ser debitada de sua conta, já que ele mal chegou ao cargo, mas isso não o autoriza a tratar como tolos os cidadãos brasileiros preocupados com a manutenção de sua vida e de seu patrimônio diante da evidência inépcia do poder público, cujo ápice parece ter chegado com a desmoralização do Instituto da Segurança Máxima. Não tem mais segurança máxima. O Lula conseguiu mostrar que não existe mais segurança máxima, porque 2 pessoas fugiram da segurança máxima. Acabou. Ela foi feita para ser máxima, não é mais máxima. As investigações iniciais sobre a fuga apontam uma série de problemas num presídio que deveria ser modelar. O forro das celas não estava concretado, a iluminação apresentava falhas, as câmeras de segurança estavam sem manutenção havia 2 anos e ferramentas de uma reforma foram largadas no canteiro de obras. Tudo isso somado ao relaxamento carnavalesco abriu o caminho para a fuga. O episódio amplia a pressão sobre Lula numa área que tem sido há muito tempo o buziles dos governos petistas. Sobre os ombros de Lewandowski pesa o desafio de romper a longa tradição de fracasso do PT ao lidar com esse problema. À guisa de exemplo, tome-se a dramática situação da Bahia. Governado pelo PT há 20 anos, o Estado tornou-se um dos mais violentos do país, acossado pela batalha entre várias facções. Em boa medida, a incompetência petista na área deriva de uma deturpação original das causas da criminalidade. A inteligência dita progressista enxerga o crime e o criminoso como colorários de um sistema político-econômico que só gera opressão e iniquidades, estimulando o crime. É tipo o Otávio Guedes da Globo News, né? Preocupado com os bandidos. De acordo com essa fantasia, a criminalidade sumirá como mágica no momento em que esse sistema perverso for substituído por outro supostamente mais justo. Não raro também os formuladores enxergam as polícias como inimigas e a preocupação com a segurança como agenda da direita. Mas não é que eles enxergam a preocupação com segurança pública, eu só vejo por parte das pessoas de direita. Eu desafio qualquer brasileiro a achar algum projeto de lei feito pelo PSOL que trouxe ou estava propondo alguma coisa no âmbito de segurança pública para ajudar o povo, a vítima, não um bandido. Só para pegar de exemplo. E enxergar a polícia como inimiga é só ver o carnaval, né? A Vai-Vai, a escola que o Boulos desfilou e o ministro Lula também. Claro que a ninguém de boa fé ocorre desvincular as profundas desigualdades do Brasil dos índices de criminalidade obscenos. Mas o fato é que, quando resolvem enfrentar os problemas da segurança, governos petistas o fazem de modo atabalhoado ou com medidas ineficazes, como foi o caso da decretação da GLO em portos e aeroportos para combater as confusões lá, né? O antecessor de Lewandowski, Flávio Dino, parecia mais preocupado em fazer barulho nas redes sociais. Roga-se que o atual ministro seja não só mais discreto, como mais eficiente, e que poupe os brasileiros de explicações esdrúxulas. E aí, se você segue como eu, assim, convicto que a turma do Lula não mente, agora você vai ficar abalado. Até aqui eu tava assim, 100% convencido que foram, né, inúmeras coincidências que causaram essa tragédia. Várias coincidências. Só que aí agora vem a Miriam Leitão. Eu falei, pô, aí assim, é tipo você ver, nem dá pra falar isso. Eu ia falar, é tipo você ver a mãe falando mal do filho. Mas a mãe não fala mal do filho. A mãe até fala mal do filho às vezes. A depender da mãe, fala mal do filho. Nesse caso aqui, rapaz, eu não sei nem como descrever. Acho que a Miriam Leitão é o adjetivo, né? É a Miriam Leitão. Não tem adjetivo melhor. É a Miriam Leitão. Mais do que isso, você fala, olha, é um texto escrito por 2 mãos, por 4 mãos, da Miriam Leitão com a Daniela Lima. Aí, tava em outro patamar. Mas a própria Miriam Leitão tá meio, né, sem entender o que tá acontecendo e questionando o desgoverno. Mossoró. Demora na recaptura dos prisioneiros vai desgastando a imagem do governo. Fuga não pode ser colocada na conta de Lewandowski, mas a reação sim. Aí ela começa falando, né, que a fuga não pode ser colocada na conta dele, porque a ação foi planejada com antecedência, aproveitando alguma falha que já estava instalada no sistema e que não foi percebida. Ele assumiu há 15 dias. E aqui a Miriam Leitão já faz ela afirma,
Foi planejado. Com alguns dias. Aí, a Miriam diz que, no entanto, as explicações para a dinâmica até agora são insatisfatórias e revelam a fraqueza do sistema de segurança. Falei, mas nossa, a Miriam Leitão não está satisfeita com as explicações do ministro Ricardo Lewandowski? Miriam, você tá bem, mulher? Curtiu demais o carnaval, hein? Tomou a água do Lula. Também não se pode dizer que as circunstâncias facilitaram a fuga como a obra que ocorria no local ou o carnaval. Nada disso explica. Eu falei, meu Deus do céu. Eu estava acreditando no governo, a Miriam então agora tá falando que não é pra eu não acreditar? É preciso ser implacável e não tentar encontrar atenuantes. A demora de recaptura dos 2 prisioneiros é ruim e vai desgastando a imagem do próprio governo. E, naturalmente, sendo usado pela oposição, os políticos mais ligados à extrema-direita, que estavam às cordas com tudo que foi revelado da conspiração golpista de Bolsonaro, agora aproveitam o caso para fazer uma crítica oportunista ao governo. Faz parte do jogo político. E no final dá uma aliviada, né? Tem que criticar a direita, tem que lembrar de Bolsonaro. Ela não podia deixar de falar de Bolsonaro. Mas você vê, ela fala, olha, Lula. Essa explicação tá ruim, Lula. Tá ruim. Mas daqui tá só aqueles comentários. A parte engraçada, e pra poder chamar de dossiê, é quando a gente sai investigando umas besteirinhas, né? Pois bem, o Estadão fez uma entrevista com a socióloga Julita Lengruber, coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, SESEC. Assim, né? Tá ali a manchete. Foi um equívoco criar o modelo de presídios federais, diz a especialista. Ex-diretora do Sistema Penitenciário do Rio avalia que prisões federais viraram um celeiro para as principais facções. E que você bota o cara tudo junto, e que eles ficam longe da família, e que você não ressocializa. Ela tá muito preocupada, rapaz, com os coitadinhos das vítimas da sociedade. E aí essa entrevista, o teor dela é a agenda de esquerda do início até o fim. Todos os jargões, todas as ideias que a polícia é malvada e o bandido é bonzinho, ou no mínimo é vítima, estão presentes, que prisão não resolve nada, toda aquela ladainha. Não vou nem mostrar. Mas por que essa nota é interessante? Porque essa Julita diz especialista, a especialista que o Estadão convidou. Vocês querem ver uma foto dela? Essa aqui, ó. Vocês acreditam que o Estadão nem disfarçou? O Estadão pegou esta foto e só recortou o broche do Lula e o outro adesivo do Lula. Essa é especialista. Foi um equívoco criar um modelo de presídio, diz a especialista. Gente, olha a especialista. Aí você vai falar, mas só porque ela votou no Lula não presta? Beleza. Vou aceitar o teu argumento no primeiro momento. Mas vamos dar aqui uma olhada só um pouquinho mais, né? A cena que o Brasil quer ver. Aí tá ali, ó, Bolsonaro algemado. Caminhão da Vitória, Marielle, Bolsonaro e Bolsa, nem porque os dois estão juntos. Uma fotinha aqui, ó. Do lado do Lula. Um monte de livro vermelho. Eita, rapaz, essa gosta, viu? Mas tá aí, né? Aí você fala, tá, mas isso mostra só porque ela é de esquerda pra valer, né? Esquerda nervosa. Ai, não pode ter apoio do Lula. Beleza. Olha a primeira notícia. Operação no Complexo da Penha deixa 10 com CPF cancelado e 3 ficaram feridos. Aí a especialista, ela troca operação por chacina. E aí, 2 leis de anistia. Não me parece uma pessoa, né, que gosta muito da polícia. A começar. Né, e como a segurança pública vem acontecendo. Mas vamos focar no grupo que ela é coordenadora, o SESEC. Sabe, é certo. Toda vez que aparece um especialista, se você procura
ou está sendo financiado pelo Soros, ou está sendo financiado pela Fundação Ford. E esse caso não é diferente. Na verdade, esse caso é os dois. Você abre o site, gente, é assim, é toda vez isso. Você não tem nem o trabalho. Não dá nem trabalho, que eles deixam claro a quem eles servem. SESEC, apoiadores atuais, Open Society Foundation, Ford Foundation, Oak Foundation, Galo da Manhã. Quando você vai dar uma olhada, eu não... Como é que eu posso falar? A da Fundação Ford já vem expandido as descrições. Tá aqui, ó. 8 doações da Fundação Ford. Aqui tá em inglês. Vamos ver a tradução. E dinheiro pouco. Dinheiro pouco. Para especialista lulista que o Estadão chamou e escolheu a dedo. 535 mil dólares, né? Dá o quê? Em junho de 2023, só o dólar tava uns 5 conto pelo menos. Então tá falando de 2 milhões e meio. Tá mais, né? 2 milhões e 700. 80 mil dólares, 400 mil dólares, 130 mil dólares, 30 mil dólares, 430 mil dólares. É muito dinheiro que esse povo ganha. Aí você vai dar uma olhada, estudar mecanismos inovadores adotados recentemente para aumentar a responsabilização e a eficácia do sistema de segurança pública e justiça criminal. Então, será que a opinião desta senhora, ela é uma opinião independente de um especialista ou é uma opinião paga? Porque quem paga a banda escolhe a música. Para a pesquisa aplicada à construção de redes com foco nas dimensões racial, de gênero e juvenil da violência que afeta os pobres urbanos do Rio de Janeiro e nos estados de Pernambuco e São Paulo. Apoio geral à aplicação das políticas de segurança pública e de direitos humanos e à democratização do sistema de justiça criminal do Brasil. Manter o Observatório de Segurança Pública do Rio, criar uma rede nacional de observatórios. Manter o Observatório do Rio e criar uma rede nacional. Aí, fomentar de observatórios em 5 estados e criar outros 2 na região Nordeste. E só isso daí. Só isso daí. Vai financiar. Fundação Ford. Mas ela também recebe da Open Society, né? Aí você vai da Open Society. Gente, tem 9. 8. Porque uma, ela tem parceria. Trabalhar com o Instituto de Segurança Pública do Rio, com a colaboração do SESEC, explorando o impacto das ferramentas tecnológicas para aumentar e melhorar a participação cidadã nos debates sobre segurança pública e transparência policial no Rio de Janeiro. E as doações? 100 mil dólares, 220 dólares, 970 mil dólares. Quase $1 milhão. Uma porrada só, viu? E aí você vai vendo... Não... Aumentar políticas públicas da área. Políticas públicas sempre em prol das vítimas da sociedade. Aí eu pergunto para vocês, como uma pessoa dessa pode ser tratada como especialista, sendo que a opinião... Gente, a turma do Soros e a Fundação Ford só financia quem odeia a polícia. A turma do Soros e a Fundação Ford só financia quem odeia a polícia. Só financia quem acha que bandido é vítima. Mas pro Estadão é especialista. Eu acho que devia ter, inclusive, uma discussão profunda na sociedade sobre financiamento de ONGs. E toda vez que você tratar com um especialista, talvez agora comece a ficar importante. Acho que até para auxiliar o papel da empresa, era perguntar o seguinte: você é de onde? Tipo Planos Abó. Não, eu sou do Instituto Igarapé. Você obrigar que o entrevistado não só cite de onde ele vem, como em toda matéria escrita, tenha lá escrito todos os financiadores. Todos não, que vai ficar demais. É um cara lá que fez um pique de 10 reais. Mas coloca lá: qualquer grupo que já doou para a sua instituição um valor superior a 10 mil reais tem que estar constando. Que é para você ler e saber, olha, mais uma matéria da imprensa com funcionário do Soros. Mais uma matéria da imprensa com funcionário da Fundação Ford. Aí você deve estar vendo aqui os números, né? Você diz assim, meu Deus, isso é muito dinheiro. Eu somei para você. Obviamente tem que fazer uma correção, né? Porque o dinheiro, uma quantia em dólares em 2010, se você faz a correção, seria muito mais nos dias atuais. Mas independente disso, o preço da democracia. A Fundação Ford doou pro SESEC, da especialista do Estadão, 2 milhões e meio de dólares. A Open Society do Soros, mais 2 milhões e 100 mil.
Você junta isso daí, você tem 4 milhões e 600 mil dólares. Vamos botar nelas por elas? Vamos botar nelas por elas? Vamos botar... Vamos ser bondosos. Vamos botar R$4 nelas por elas? Não é uma conta perfeita, mas ó... 4.650... 4 milhões 650 mil dólares vezes 4. Isso dá 18 milhões e 600 mil reais. E aí divide isso daí, já veio desde 2011, vamos botar 13 anos. Não é bonito, né? Do PT. Gente, dá 1.430.000 por ano. Se você divide isso por 12, você tem um orçamento aí de 120 mil reais pra você manter a estruturazinha de boa. Isso só de 2 fundações. Fora o restante. Só peguei 2. E tô chutando pra baixo. Aí, falei que o tema se conecta. Eu não podia parar aqui, senão não era dossiê. Tava lendo ontem a imprensa. Desculpa, não é imprensa não. Tava no Twitter. Aí eu vi o Amazônia Azul compartilhando essa nota. No perfil tá sempre comentando de infraestrutura. Ministério Público Federal pede suspensão de licenciamento ambiental para exploração de gás e petróleo no interior do Amazonas. Ele só postou a manchete subtítulo, né? Botou um print da notícia e comentando, falando que é um absurdo, que parece que nada nesse Brasil consegue avançar. Ele estava indignado. Aí eu fui atrás da nota, né? Falei, pô, eu quero ver o que é isso daí. O que é que o judiciário mais uma vez está fazendo contra o avanço do Brasil. O Ministério Público Federal ingressou nesta quarta com ação civil pública pedindo a suspensão de todos os processos de licenciamentos ambientais feito pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAM, na região dos municípios de Silves e Itapiranga, no interior do Amazonas, conhecido como Complexo do Azulão. O pedido foi feito com base em um inquérito conduzido pelo MPF sobre os possíveis impactos a povos indígenas e comunidades tradicionais decorrente da exploração de petróleo e gás na bacia do Amazonas. O órgão também acompanha um processo de criação de uma reserva de desenvolvimento sustentável, onde uma empresa pretende ser instalada. E eu falei, cara, tá muito... Não tá suficiente. Eu já tava assim com essa matéria da Globo, não tava me entregando informação. Que empresa é essa que vai se instalar? Que empresa é essa? Sabe? Como é que surge esse inquérito? Quem que deu base? Quais são as informações que o Ministério Público Federal teve para tomar essa decisão? Ele tem que estar lastreado em alguma coisa. E a Globo não trazia essas informações. Não, porque não, tem que proteger os povos originários, os índiozinhos. Eu fiquei assim, eu falei, rapaz, eu vou atrás de mais informação. Eu botei no Google. Quando eu botei no Google, aí já apareceu isso aqui. Ministério Público Federal pede suspensão de licença para explorar gás natural no Amazonas. Uma matéria do Amazonas Atual. Aí, perceba que o primeiro parágrafo é basicamente igual ao da Globo, mas já traz o nome da empresa. Eneva S.A. Entendi, tem empresa. Além disso, que seja suspensa a exploração de poços de gás e petróleo em áreas que se sobreponham aos territórios indígenas, extrativistas e de povos isolados impactados pelo empreendimento que tenham sido apontados em relatório elaborado pela CTP. Eu falei, por que tem que ter alguma base de dados? O Ministério Público tem que ter sido municiado com informações. E quem é que deu as informações? Quem é que fala quem é e quem não é? CTP. Comissão Pastoral da Terra. Eu falei, eu conheço essa. Essa aí da turma do zongueiro descarado. Aí eu continuei lendo a nota. Complexo do Azulão, isso aqui, aquilo outro, babá, pipipi. Além disso, um relatório elaborado pela Comissão Pastoral da Terra. Ele está ligada à ala da esquerda da Igreja Católica, né, CNBB, a turma do Lula. No final de 2023, olha só, a CTP, que é um grupo próximo do MST, apontou para a existência de grupo indígena em isolamento voluntário, denominados como povos isolados. O cara resolveu se isolar. E também sofreriam com o impacto do empreendimento. Ó, já apareceu um grupo que ninguém sabia. Segundo a resolução do CNDH, Conselho Nacional de Direitos Humanos, mesmo sem confirmação da FUNAI. Olha, os zongueiros falaram, tem um isolado voluntário. A FUNAI não confirmou. A FUNAI não sabe.
Mesmo se a FUNAI não sabendo, não tendo registro, o CNDH diz que onde houver possibilidade de presença de povos isolados, devem ser iniciadas medidas ágeis e provisórias de proteção, considerando o alto risco de óbito para tais povos. A resolução cita que ações e medidas que possam afetar negativamente, ainda que de modo indireto, seus territórios, seu bem-estar e suas opções de vida devem ser consideradas como não consentidas por esses povos. Gente, é basicamente o seguinte, eles criam uma resolução que se aplica a qualquer coisa. O cara isolado, voluntário, a FUNAI não sabe, mesmo se o cara saber, se a FUNAI saber, se tem que fazer alguma coisa, e mesmo que indiretamente, né, a opção de vida dele, ele quer viver sem ouvir o som do trem. Passar um trem vai ficar maluco, porque ele escolheu dormir na selva. A Coordenação de Índios Isolados e Recém-Contratados da FUNAI informou ao Ministério Público Federal que devem prosseguir os estudos do órgão até a confirmação ou refutação inequívoca da presença de isolados na área e que os procedimentos de licenciamento ambiental devem se adequar e compatibilizar o tempo necessário para a realização de tais estudos. Então vai começar os estudos. Vai levar quanto tempo? Não sei. Sei quanto tempo vai levar, mas você tem que se adaptar ao nosso estudo. Confia na gente. Em nota, a Eneva, a empresa, afirmou que, de acordo com as bases oficiais da FUNAI e INCRA, que regulamentam a definição no Brasil, não foram identificados comunidades tradicionais indígenas e ou quilombolas na área do Campo de Azulão. Aspas. Dessa forma, não há o que se falar de ausência de estudos indígenas ou quilombolas, pois não há previsão legal para tal, disse a empresa. Ainda de acordo com a companhia, informação técnica da FUNAI, de setembro do ano passado, aponta que a terra indígena mais próxima fica a 27,85 quilômetros do empreendimento. Portanto, não há terra indígena demarcada ou em estudo na área do empreendimento. Mas a Eneva não deve entender que indiretamente pode afetar. Você já ouviu o som de um peido a 27 quilômetros? O índio, ele escuta com o ouvido no chão. Peide e bote o ouvido no chão pra você ver se não escuta. É um absurdo o que estão fazendo com os índios. Imagina lá, ele vai caçar onça, com o ouvido no chão, o cara peida, ele escuta. Ele não consegue ver onde tá a onda. A distância do peido do ouvido é no mínimo 38,47 quilômetros. Os estudos aí que a Rede Globo vai lhe confirmar, se você for olhar. E a Miriam Leitão vai falar que é isso mesmo. A gente tem que levar aqui pro nível do absurdo, que é pra ver se as pessoas entendem o que tá acontecendo, que você tá prejudicando todo um país, toda uma região, impedindo a nação de se desenvolver com base na informação que um zongueiro descarado trouxe e que a base de dados oficial não corrobora com nada. É mais uma. Existe uma corrente nesse Brasil que ele não sai do lugar. Pra vocês terem ideia, aqui não vai falar de Soros nesse momento por nada. Mas você vai, eu fui na certeza, deixa eu procurar aqui dois, três dossiês aqui, só mostrar pro pessoal, que vocês vão entender o ponto. Porque é o mesmo padrão. Soros sei lá, quando o Soros montou o Open Society, acho que foi na década de 90. Mas desde antes do Soros, já tinham pessoas financiando essas coisas. Você vê aqui, ó, Serviço Nacional de Informações, o famigerado CNI. Um dossiê de 86, 3 de abril de 86. Ajuda financeira da organização belga Entraide et Fraternité. Sei lá como é que você diz isso. Mas tá ali embaixo. Ó pra quem doou. Comissão Pastoral da Terra. São os mesmos zongueiros que seguem sendo financiados por organismos internacionais. É a mesma coisa. Segurança pública, meio ambiente, questões identitárias. Alguma coisa tem que ter feito no Brasil nesse âmbito. Porque não é de hoje. Não é nem da década de 60. Vem desde os anos 30, pelo menos, que você consegue rastrear uma presença massiva do capital internacional
direcionando os especialistas brasileiros. Dá uma olhada depois se tiver interesse e paciência. Sobre Oswaldo Cruz e os Rockefeller. Dá um bisu. Veja o que você acha na internet. Doações alemãs de procedência religiosa a entidades brasileiras. Já está sendo citado quem aqui? Então, a matéria do Jornal do Brasil 87. A Comissão Pastoral da Terra, o CIMI e o Centro Ecumênico de Documentação e Informação CEDI ironizam as denúncias feitas pelo presidente da UDR, Ronaldo Caiado. Olha o Caiado aí, ó. Nas quais período de guerra. Caiado anunciou em palestra que tem documentos do Banco Central que comprovam um repasse de recursos de entidades estrangeiras a várias dioceses e entidades ligadas à igreja no Brasil. Aí nesse mesmo dossiê tem ali, ó. Religiosos têm auxílio do exterior. 27 de janeiro de 82. Diversos religiosos e entidades religiosas do Brasil comprometidas com movimentos marxistas em atuação no país receberam durante o ano de 81, né, muito dinheiro. Essa notícia é do Estadão. Os recursos são provenientes da Alemanha, Holanda, França, Bélgica, Inglaterra e Suíça. Quem recebeu, né? Um dos Comissão Pastoral da Terra, lá embaixo. Tem tantas outras. Ainda sobre esse tipo de atuação, confusões, etc, tudo mais, nesses últimos dias saiu na Folha de São Paulo essa seguinte nota. Quase metade da Amazônia caminha para o ponto de inflexão rumo ao colapso até 2050. É o ponto de não retorno. Agora vai virar deserto. É o chamado ponto de não retorno. Aí as pessoas relembraram, né, de imediato dessa clássica. Em 2010, a Amazônia será uma imensidão de areia. O site do Soros, você tem que clicar. Ele só mostra uma ação por vez do que o cara faz, né? Cada dinheiro você tem que clicar, aí ele expande uma, depois você tem que clicar em outra, etc, tudo mais, ppp. Quando você abre o site da Folha de São Paulo, você vai lá embaixo, no rodapé. O jornal Folha de São Paulo é publicado pela empresa Folha da Manhã S.A. A informação está disponível também no Wikipédia. O Grupo Folha, oficialmente, empresa Folha da Manhã S.A. Se você vai no site do Soros e bota Folha de São Paulo, você não acha nada, porque o nome não é Folha de São Paulo. O nome é Empresa Folha da Manhã. Quando você coloca Empresa Folha da Manhã, 2022, um contrato para durar 16 meses, ou seja, 1 ano e 4 meses. Então, a depender do momento. Gente, olha só. A gente está em fevereiro. Então, fevereiro, janeiro, 2 meses. Dezembro, novembro, 4 meses. Se esse contrato foi fechado em novembro de 2022, esta matéria talvez esteja no pacote do que o Soros pagou para a Folha publicar. Porque olha para que Soros mandou $200 mil em 2022, né? R$1 milhão para a Folha de São Paulo. Vamos ver a versão traduzida. Fortalecer e aprimorar o debate sobre a crise climática e soluções no Brasil, dando visibilidade a diferentes vozes internacionais e nacionais. Vozes internacionais. Disso a pesquisa. Pesquisa de quem? Cientistas brasileiros. Você entende como é a coisa? Quem paga a banda escolhe a música. Isto aqui acontece em tudo. A imprensa, que aponta o dedo na cara e chama a direita de gabinete do ódio, o verdadeiro gabinete do ódio é isso daqui. Esse daqui são os disparos em massa, onde você recebe dinheiro para você plantar uma narrativa de interesse de quem te contratou. Pode não ser essa nota, é só para dar de exemplo. É como a entrevista do Estadão. Pode ser até que o Estadão nem sabia do que aconteceu, mas são tantas coincidências negativas, né? Esses casos fortuitos. Gostei dessa palavra que o Lewandowski usou ontem. Então, esse aqui é o gabinete do ódio. Isso é o gabinete do ódio. Vem sendo financiado no Brasil desde o início do século XX. Pelo menos do início do século XX. Será que já não tinha? Se bem assim, não tinha em relação a ONGs. Mas no século XVIII, né? Deixa eu ver. 18 já tinha aqui.
Vamos chutar o 19, porque o 19 dá pra bater o martelo. No século 19 já tinha. No século 19 é certeza. Século XIX é certeza que tinha uma interferência internacional no Brasil, veio os Rothschild, etc., os empréstimos que eles ajudavam, deixaram de ajudar, já tinha. Do 19, 18 não vou bater o martelo, mas do 19 tá fácil de provar. Este é o Brasil. Ou o Brasil faz alguma coisa, começa uma discussão e cada vez mais o assunto soberania nacional entra no palco, ou vai ser isso daqui, ó. A gente tendo que ver propostas que não vão na direção do interesse nacional, que não vão na direção do fortalecimento da economia, da infraestrutura, da segurança, da educação, serem colocadas pela imprensa como se fossem notícias, como se fossem fatos, quando no final do dia são peças de propaganda financiadas por organizações estrangeiras que trabalham contra o ser humano para destruir o nosso povo. Não dá para achar normal tanto dinheiro tá jorrando no Brasil. Tem que fechar essa torneirinha. Fechar essa torneirinha. Se não conseguir fechar, pelo menos pau ter um projeto começar a obrigar que, cara, tem que estar bem claro. O dinheiro tem que estar muito... Receber o dinheiro tem que estar claro, assim, na entrada do blog, do site, de quando a pessoa da entrevista, quem ela serve. Quem a financia. Aí teve outra da Folha, nem lembrava, ó. 2019. Olha esse. Pronto, fechou. Eu lembrava que tava falando uma coisa pra fechar o vídeo. Eu falei, não, tem um texto depois que é do Bill Gates. Eu falei, talvez não encaixe. Se não encaixar, tá de boa. Mas eu lembrava que era pra fechar o tema, o primeiro com o segundo. Em 2019, a Folha de São Paulo recebeu $55 mil para desenvolver e divulgar uma série de peças de multimídia. Olha só, esse aqui não tem nem o que duvidar. Tá pagando pra tu publicar peças de multimídia. Ou seja, vem a notícia pronta da turma do Soros, publique $55 mil sobre política de drogas para educar o público no Brasil e na América Latina sobre as armadilhas da chamada, né, embate às substâncias ruins e sobre os benefícios de abordagens alternativas. Polícia combater de forma dura errado? Isso é ruim? Isso é uma armadilha. O bom é a pomba branca da Price. A pombinha. Tocando Imagine e fazendo L. Isso que é o segredo. Aí a inteligência que o Estadão falou no editorial sobre Lewandowski. Que ninguém, a esquerda não liga pra segurança pública. Tá aí. Aí o ciclo fechou agora. Vocês estão entendendo o que tá acontecendo? Essas são as ações que são feitas pelo verdadeiro gabinete do ódio contra o povo brasileiro. Queria falar do tio Bill Gates, mas vai ficar muito longo. O texto é grande. É coisa a gente comenta amanhã. Mas vocês estão vendo aí. Com certeza isso vai aparecer na rede social. Tem que dar uma cavalinha. E nós estamos aqui porque estamos todo santo dia. E se gosta do meu trabalho, quiser me ajudar um pouquinho, passando no canal, tem o botão de valeu. Tem um page de inscrição e tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com. E aí, curte, compartilha e volta amanhã, porque enquanto deixarem, estaremos aqui todos os dias. Aquele grande beijo e abraço. Vou mandar todos os vídeos que eu dei play aqui lá no Telegram. Reflita sobre isso. Veja a importância de falarmos sobre o nosso país, o nosso Brasil. E a gente se vê amanhã. Fui!